Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. A paz do Senhor seja com todos. Tá tudo bem? Você trouxe a palavra de Deus aí? Claro. Então abra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Já achou? Que bom, hein? Estou gostando de ver. Agora eu estou vendo que você está fiadinho na palavra, né? Achou rapidinho. Beleza. Então está escrito assim, ó. E ele mesmo, Jesus, não é? Paulo está falando de Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Eu vou reler. E ele mesmo. Não, agora eu vou ler sozinho. E ele mesmo. Eu vou ler sozinho. E ele mesmo. Vocês não querem que eu leia sozinho. Então, já que vocês querem repetir, vamos lá. E ele mesmo. Está contente agora? Deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Quem gostaria de ser apóstolo? Levante a mão. Ele deu uns para apóstolos. Quem gostaria de ser profeta? Ele deu outros para profetas. Quem gostaria de ser evangelista? Ele deu alguns para evangelista. E quem gostaria de ser pastor, pastora? E quem gostaria de ser doutor, mestre? Beleza. É ele que dá, não é? É ele que dá a capacidade para cada uma destas áreas do ministério. Você crê que o Senhor Jesus, ele pode pegar uma pessoa e capacitá-la para qualquer área do ministério? Quem acredita nisso? Mesmo que a pessoa não tenha a menor aptidão para a coisa. Vamos supor, a pessoa não tem paciência de ensinar ninguém, não tem habilidade para ensinar, nunca ensinou, não tem o menor jeito para a coisa. Você acredita que Jesus pode pegar esta pessoa e transformá-la em mestre? Uma pessoa que ensina com facilidade? Eu também creio. Você acredita que Jesus é capaz de pegar uma pessoa que mal sabe falar e transformar esta pessoa em uma evangelista? Daquelas que põe fogo no auditório ou numa praça, que incendeia a seara. Uma pessoa que vem, antes não sabia falar nada,
Aí Jesus a capacitou como evangelista, ela bem incendeia a igreja. Você acredita nisso? Você crê mesmo? Que ele pode pegar uma pessoa que não sabia cuidar nem da sua própria vida e transformar esta pessoa numa pastora que vai cuidar de outras vidas? É demais, não é? Você acredita que ele é capaz de pegar uma pessoa que era uma geladeira, que vivia chorando, eu não sou batizado com o Espírito Santo, sou uma pessoa muito fria? Você acredita que ele pode pegar uma pessoa que quando vem ao culto assim, a reunião, assiste e fica na dela, não dá um glória a Deus? Sabe aquela pessoa gelada? Você acredita que ele pode pegar esta pessoa, batizar com o Espírito Santo e transformar em profeta? Então, se você crê, desocupe as suas mãos e dê a melhor salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Aquele que transforma água em vinho, ele pode transformar qualquer um de nós naquilo que ele quiser. Então aplaude e dá glória mesmo ao nosso Senhor Jesus. Vamos aplaudir e glorificar. Você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro. Comece a glorificar a Deus. Isso, diga glória, 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 glória. Comece a dizer para Ele: me transforma, me capacita. Oh glória! Pai querido e Deus amado, recebe o louvor de todo este povo que te glorifica. Não só o povo que está aqui na sede do Rio de Janeiro, mas em toda parte onde tem alguém te glorificando. Recebe o louvor e sobre esta vida derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, nós queremos saber como é que o Senhor faz isso. Nós queremos saber como que isso acontece. Nós queremos aprender na tua palavra. Nós não temos nada para passar. Nós não sabemos nem pregar. E esse povo não veio aqui para ouvir o homem. Esse povo quer ouvir a tua palavra. Então vem, Senhor. Tome a boca do pregador. Tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Olha só, nesta lista ministerial, e estas pessoas são preparadas para a obra do ministério, conforme a gente viu no versículo 12, com o objetivo de aperfeiçoar os salvos, que aqui são chamados de santos, no sentido de serem separados, e nós somos separados do mundo, nós não fazemos parte do mundo, estamos no mundo, mas já fomos apartados do mundo, fomos santificados pelo Senhor Jesus. E quando ele começa a capacitar pessoas para o ministério, o objetivo é este: o aperfeiçoamento dos salvos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então o ministério está no centro da vontade do Senhor Jesus. É através do ministério que ele vai aperfeiçoando os salvos, que ele vai edificando a igreja, que ele vai fazendo a obra de Deus crescer. E o objetivo disso é que haja uma unidade na igreja, até que cheguemos à unidade da fé, uma fé única, e ao conhecimento do Filho de Deus, até que cheguemos a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A estatura completa, ele não fala apenas, inspirado pelo Espírito Santo, que apenas iremos crescer até a estatura de Cristo, mas a estatura completa, de modo que nada falte. E novamente, me vem aqui ao coração que tudo isso é feito através do ministério
e da maneira como ele vai pegando as pessoas e capacitando. Para que você comece a entender qual é o plano dele, ou a tua vontade, ou a tua missão no ministério da igreja, você precisa entender a que se refere cada um desses departamentos ministeriais. Departamentos humanizados. Ele opera através daqueles que ele vai capacitando. Então, na primeira lista aqui que a gente leu, ele dá alguns para apóstolos. E sobre esta palavra apóstolos, há muita confusão hoje em dia. Porque muitos líderes religiosos querem ser apóstolos no sentido de dizer, eu sou maior do que um pastor, sou maior do que os demais, eu sou o líder, não é? Ele se auto-intitula apóstolo no sentido de poder, de status, não no sentido ministerial. É como falar, eu sou o Papa, sou o chefe de todo mundo, não é? O camarada, ele quer ser apóstolo no sentido de dizer, eu sou apóstolo, os outros estão abaixo de mim. Então, sobre esta palavra apóstolos, nós temos que ver o original, porque o evangelho foi escrito em grego, a maior parte das cartas foi escrita em grego. Essa palavra apóstolo, ela vem de apostelo, que é o verbo enviar. No sentido original, então, um apóstolo é uma pessoa enviada com autoridade para falar em nome de outra pessoa. Isso é um apóstolo. Alguém que é enviado para representar alguém e falar na autoridade desta pessoa que a enviou. Isso é um apóstolo. O apóstolo não é um título. Não é um diploma. Não é um cargo. Ser apóstolo é uma missão. Então, ele deu alguns para apóstolos. Isto é, pessoas que ele está capacitando para ir num determinado lugar e com autoridade falar no nome dele. Então, nesse sentido, todos os que acabam indo a algum lugar para pregar o evangelho em nome de Jesus, têm o potencial de apóstolo, porque está representando o próprio Senhor Jesus. Precisa ver se foi chamado como apóstolo mesmo. Se a pessoa foi nomeada pelo Senhor Jesus, no lugar que ela vai, ela exerce a autoridade com a qual foi investida, nomeada, e ali ela faz um trabalho de avalar. Não basta apenas eu ir em nome de Jesus para falar em nome de Jesus. O fruto da obra, a autoridade com que aquela obra vai se aperfeiçoar, crescer e prosperar, vai mostrar que realmente a pessoa foi nomeada pelo Senhor Jesus, ela foi dada pelo Senhor Jesus, o seu ministério de apóstolo foi dado pelo Senhor Jesus. Não adianta a pessoa falar, eu sou apóstolo, com a mesma vaidade que diz, eu sou o Papa, ou o Bispo, ou o Cardeal. Ser um apóstolo de Cristo é você ser capacitado por Ele para ser enviado a algum lugar e com autoridade falar no nome da pessoa que te enviou, no caso Jesus Cristo. Indo agora para profetas. O profeta, ele é um mensageiro que também recebe uma nomeação do Senhor. Porém, o Espírito Santo de Deus opera de uma tal maneira na vida do profeta, que o profeta ele fala o tempo todo inspirado pelo Espírito. E quando ele fala inspirado pelo Espírito, o profeta diz com autoridade, assim diz o Senhor. O profeta, no caso, ele abre a boca, impelido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, e a sua boca fala com autoridade, que ninguém duvida que realmente é Deus falando através da boca daquele profeta. O profeta, ele tem um ministério de zelo, de vigilância da igreja.
O profeta é aquele que sabe das coisas, sabe o que está oculto, não porque ele fica querendo pesquisar a vida de alguém, ele recebe de Deus. O profeta, ele fala com autoridade, ele repreende com autoridade, ele exorta com autoridade, ele edifica com autoridade. Quando a gente é batizado com o Espírito Santo e com fogo, o dom de profecia é um dos dons que nós podemos receber. E aí a pessoa é constituída como profeta. O profeta, ele trabalha nem tanto para ganhar almas. O profeta, ele trabalha mais para edificar vidas, para edificar a igreja. O ministério dele é muito particular, é muito íntimo. É um ministério de zelo total. Depois aqui na lista, nós encontramos os evangelistas. Os evangelistas são muito parecidos com os apóstolos. Mas o evangelista, ele tem uma graça especial para juntar povos, juntar multidões e reavivar qualquer parte onde ele se encontrar. Ele chega numa seara destruída ou numa seara morta, ou ele chega numa seara ferida, machucada, e ele vai lá e consegue fazer tudo aquilo reviver. Ele consegue ganhar vidas com facilidade. Ele prega a palavra e ninguém resiste quando ele prega a palavra. E o ministério do evangelista é sempre acompanhado de muitos sinais. O evangelista, na mesma hora em que ele prega, o Espírito Santo coopera com ele e vai exercendo cura, libertação, transformação, restauração. O ministério do evangelista é muito parecido com o do apóstolo, mas o evangelista nem sempre é o pioneiro na obra. Se a gente pegar aqui, abrir uma igreja num determinado lugar onde ainda não tem igreja da paz e vida, e se você for escolhido pelo Senhor Jesus para ser o primeiro pastor daquela igreja, então você não estará indo exatamente como um evangelista, mas como um apóstolo. Você estará indo para exercer um ministério pioneiro naquele lugar. O evangelista, antes, ele foi lá e preparou tudo para que você pudesse depois exercer o teu ministério. O evangelista, ele consegue, aonde ele chega, ele consegue atrair pessoas, ele consegue, em nome de Jesus, realizar sinais, prodígios e maravilhas, e aonde ele percorre, ele vai deixando um rastro fértil. Ele prepara todo o terreno, tanto para quem tem a chamada de apóstolo, como para aquele que tem a chamada de pastor. E pastor é o próximo título que aparece aqui no versículo 11. Você sabe o pastor. O pastor é aquela pessoa que, inspirado por Deus e na autoridade do Espírito Santo, escolhido pelo Senhor Jesus e capacitado por Ele, o pastor, ele começa a cuidar do rebanho. O pastor, ele cuida de cada ovelha, ele alimenta, ele zela, ele trata da ovelha ferida e ele vai buscar a ovelha perdida. E o pastor também vai buscar a ovelha desviada, a ovelha que se afastou do rebanho. O trabalho de um pastor é local, onde ele cuida daquele rebanho que o Senhor Jesus confiou nas mãos dele. E ele vai ter que dar conta das 100 ovelhas. Ele não pode perder nenhuma. A responsabilidade do pastor é zelar por aquilo que o evangelista e o apóstolo conquistaram e agora ele tem que manter. Ele não pode perder esse rebanho. Você sabe de cor e salteado aí o que um pastor tem que fazer. E por último nessa lista aparece o doutor, o mestre, que é aquela pessoa que vai estar dentro da obra para ensinar. É a pessoa que exerce o ministério de discipular, de ensinar a palavra, de esclarecer as escrituras, de abrir o entendimento da pessoa, de abrir os olhos da pessoa, de mostrar aquilo que está oculto e através do ensino vai esclarecendo, vai comparando uma coisa com a outra. E todo mestre, todo doutor, ele se preocupa com o discípulo a ponto de sempre perguntar: você está entendendo o que eu estou explicando? O mestre, ele não apenas ensina, mas ele quer saber se o aluno está entendendo tudo aquilo que ele está ensinando. Vocês estão entendendo? Amém? Porque se não entender, a gente explica de novo, começa tudo outra vez.
Então veja só, tudo isso visa o aperfeiçoamento dos salvos para a obra do ministério, não é? Para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos, e olha o objetivo, ó, esse ministério que tem várias faces, o ministério, ele tem que exercer a sua finalidade até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então todos nós temos que cuidar para que isso aconteça. E estas 5 faces aqui do ministério trabalham em conjunto, simultaneamente, na mesma coordenação do Senhor Jesus, para que esse objetivo seja atingido. Agora, quando a gente lê aqui, no versículo 13, chegar ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quando a gente lê isso, qual que é, então, a medida perfeita, completa, a estatura de Cristo? Do que a palavra está falando? Porque nós temos que chegar à estatura completa de Cristo. Em que sentido, então? Nós vamos aprender que a estatura completa de Cristo é você reunir somente em você e ter somente em você todos estes aspectos do ministério da obra de Deus. Porque Jesus Cristo, na sua estatura perfeita, ele detinha todos estes ministérios. Essa é a estatura perfeita. Eu posso, por exemplo, não, sou apóstolo. Eu não estou na estatura completa de Cristo. Eu sou profeta. É apenas uma parte da estatura de Cristo. Eu sou evangelista. Está faltando muito ainda para você chegar na estatura completa de Cristo. Eu sou pastor, apenas pastor. E o outro diz, eu sou apenas mestre, doutor. Está faltando muito para você chegar na estatura completa de Cristo. Porque é como se cada um destes ministérios fosse uma escala que se completasse na estatura completa de Cristo. Olha só. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Significa que, para eu ter a estatura completa de Cristo, eu preciso reunir em mim mesmo todos esses atributos ministeriais. E você vai ver que o Senhor Jesus era apóstolo. O apóstolo não é aquela pessoa que é enviada por alguém para falar com autoridade em seu nome? Então vamos lá no Evangelho de João, para nós confirmarmos que Jesus, em primeiro lugar, era apóstolo. Evangelho de João, capítulo 3, vamos ler o versículo 17. Olha só. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, o apóstolo, o enviado de Deus. Vamos agora no capítulo 5, versículo 36, aqui mesmo em João. João capítulo 5, versículo 36. Jesus falando, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. Ora, o apóstolo é aquele que é enviado por alguém com autoridade para falar em nome da pessoa que o enviou. E Jesus está reivindicando aqui essa autoridade pelos sinais que ele realizou. Continuando o versículo 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele, Deus, enviou, não credes vós. Jesus está reivindicando, está exigindo o reconhecimento de que ele é enviado por Deus
E por causa dos sinais e das obras que ele realiza, a obra de Deus que ele faz, ele quer ser reconhecido como alguém que foi enviado pelo Pai. Vamos aqui no capítulo 10 de João mesmo, versículo 36 agora. Estamos vendo Jesus exercendo e reclamando do seu ministério apostólico. Olha o que ele fala aqui, ó. Estão em João 10, 36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Sou apóstolo, fui enviado pelo Pai. As obras que eu faço com autoridade testificam quem eu sou. Agora veja como o apóstolo Paulo chegou inclusive a chamar Jesus de apóstolo, para confirmarmos esta parte do ministério de Jesus, não é? Carta aos Hebreus, capítulo 3, vamos ler o versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então aqui nós já temos a dica de que ele é sumo sacerdote, não é? Mas já nós vamos falar sobre o pastor. Aqui nós estamos nos atendo ao aspecto de Jesus ser chamado de apóstolo de Deus, enviado por Deus, nosso sumo sacerdote. Em seguida, naquela lista que eu havia lido para você, tinha o profeta, não é? Esse ministério de profeta. E Jesus Cristo, tudo que ele profetizou se cumpriu plenamente. Quando ele subiu lá no Monte das Oliveiras, na última semana de vida, e os apóstolos foram perguntar, Senhor, quando que vai ser o fim do mundo? Quando que essas coisas vão acontecer? Aí Jesus começou a falar, iniciando pela perseguição que os discípulos iriam sofrer, inclusive da própria família e da nação. Depois sobre a destruição de Jerusalém, que de fato se cumpriu no ano 70 da era cristã, quando o general Tito cercou Jerusalém e não ficou pedra sobre pedra como Jesus tinha profetizado. E todas as outras profecias que ele foi fazendo, nós estamos vendo que uma grande parte já se cumpriu e a outra parte está em pleno cumprimento. Então, o que caracteriza um profeta? O verdadeiro profeta é aquele que fala e do jeito que ele profetizou, assim se cumpre. O livro de Deuteronômio diz que quando um profeta fala e não se cumpre o que ele falou, ele é um falso profeta, deve ser apedrejado. E Jesus Cristo prova que ele exercia o ministério de profeta e chegou a ser chamado até de profeta pelo povo. O que é que o povo diz de mim? Uns dizem que o Senhor é um dos profetas. Porque ele realmente profetizava. As coisas que ele falava se cumpriam. Então Jesus exercia esse ministério de profeta. Aí nós vimos em seguida o ministério do evangelista. O evangelista, já vimos, é a pessoa que vai para qualquer lugar. Ele vai ali e faz um avivamento, faz um alvoroço, faz um rebuliço. Jesus Cristo exercia o ministério de um evangelista. Vamos comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos ler o versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão.
Jesus Cristo tinha essa capacidade evangelística de atrair multidões. Pessoas vinham até de outros países. Pessoas vinham da nação inteira, porque ele exercia o ministério de evangelista. Tudo era confirmado, não somente pela palavra belíssima que ele pregava, mas pelos sinais, prodígios e maravilhas que ele realizava. Então Jesus era um evangelista. Agora, nós vamos ver que Jesus Cristo exercia também o ministério de um pastor. Vamos comigo no Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 11. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Olha a diferença de quem tem um ministério de pastor e quem não tem. A pessoa que tem um ministério de pastor não larga o rebanho, amados. Não larga nunca. Aliás, ele sofre por causa do rebanho. É o ministério do pastor. E Jesus está dizendo: não larga o meu rebanho, não. Eu não deixo o lobo entrar para dispersar as ovelhas, não. E é interessante que, às vezes, um pastor, ele permite que o lobo, entre no meio do rebanho e disperse o rebanho, e ele fica assistindo. Diabo operando lá, agindo no meio do rebanho, arrebatando as ovelhas, matando muitas ovelhas, e o pastor não está nem aí porque o rebanho não é dele. Aí ele cansa, vai embora, larga o rebanho. Jesus diz que esse é o mercenário. Agora veja só, o versículo seguinte diz assim: ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O ministério de um pastor não é fácil, não, porque vai ter que dar a vida pelas ovelhas. Um pastor tem que ser paciente, tem que ouvir as pessoas, tem que acabar a reunião e atender todo mundo até a última pessoa. O pastor tem que ser manso, ele não pode ser um pastor irritado, que as ovelhas tenham medo de chegar. Tem que ser um pastor tranquilo, humilde, para qualquer pessoa se aproximar, conversar, pedir uma oração, desabafar sobre um problema, pedir um conselho. Jesus Cristo é assim. O pastor ele tem que chegar ao ponto de dar a vida por causa das ovelhas. Então ele diz que ele é o bom pastor por causa disso, e que o Pai o ama por causa disso. Aí ele fala assim, olha que legal aqui no versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quer dizer que o pastor, ele vai atrás do rebanho. Se tem ovelha lá fora, ele vai buscar. Para formar um só rebanho. Não pode ter um rebanho aqui, não pode ter um rebanho lá. O rebanho não pode estar todo disperso. Então, o bom pastor, ele faz isso. Ele vai buscar as ovelhas para que haja um só rebanho. E ele vai ensinando, não é? O bom pastor ensina que o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Aí Jesus diz assim no versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Então, Jesus, ele exercia esse ministério glorioso, esse ministério pastoral, esse ministério lindo de alguém que é capaz de dar a vida pelo rebanho que ele está tomando conta. E ele fala de um jeito que o rebanho, a ovelha, ouve e reconhece a voz do pastor. E ele consegue atrair o rebanho, juntar o rebanho, unificar o rebanho. Mas ele vai buscar também as ovelhas que estão dispersas, para que haja um só rebanho. Então Jesus exercia
esse ministério pastoral. Agora, o mestre. Jesus Cristo exerceu também esse ministério de mestre. Vamos comigo no Evangelho de João, capítulo 13. Sabe aquela ocasião, na noite, em que ele foi traído? Jesus Cristo, de repente, se levanta da mesa e ele se despe e todo mundo fica olhando, ninguém está entendendo o que ele está fazendo. Aí ele vai, pega uma bacia com água, pega uma toalha e vai lavar os pés de cada um dos apóstolos, de cada um dos discípulos. Depois que Jesus lavou os pés dos apóstolos, ele vai explicar a lição. Aqui ele está exercendo o ministério de um mestre. Desde o versículo 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? É a preocupação do mestre. Entendeu? Compreendeu? Aí ele vai explicar. Porque o mestre sente quando os alunos não estão entendendo. Mas ele quer que entendam. Então ele explica: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Vocês entenderam isso? Estão entendendo? Senão eu volto lá no comecinho da mensagem. Quem está entendendo, levante a mão. Agora, vamos retornar para o início da mensagem. Vamos retornar lá na carta aos Efésios, capítulo 4. E vamos reler isso agora, com mais entendimento. Vamos compreender melhor o que está escrito aqui. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos salvos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então qual é a estatura completa de Cristo? É a pessoa ser apóstolo, ser profeta, ser evangelista, ser pastora e ser uma doutora. A pessoa buscar ter nela mesma todas estas partes do ministério. O Senhor Jesus quer te capacitar para isso. Ele não quer apenas você como apóstolo. Não quer você apenas como profeta. Sabe por quê? É legal, mas é muito limitado. Ele não quer você apenas como evangelista. Não quer você apenas como um doutor, como um mestre. Ele quer que você seja mais do que um pastor, mais do que uma pastora. Ele quer que você tenha a estatura perfeita para a edificação da igreja. Imagine se nós tivéssemos aqui pessoas com essa estatura de Jesus Cristo. Se você tivesse essa estatura já de Jesus Cristo, você seria o maior pregador do Brasil, o maior evangelista do Brasil, o maior profeta do Brasil, o maior mestre do Brasil. Você seria o maior, o maior obreiro do Brasil. Os seus frutos seriam extraordinários. Por que a gente ainda não chegou nesse ponto? Porque está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa aqui nessa lista. Eu quando bato o olho aqui, eu sei o que está me faltando. Eu olho e sei. Por isso que ainda não cheguei lá. Mas se eu conseguir preencher essa lista aqui, então vai se cumprir a estatura completa do Senhor Jesus. Às vezes eu falava para o Senhor: poxa Jesus, o Senhor já fez tantos milagres que eu vi. Já operou milagres na minha vida e nas vidas das pessoas por quem eu orei. Faz um milagrezinho para mim. Faz um milagrezinho só.
Dá uma afinadinha aqui nessas cordas vocais, ó. Porque eu sou muito desafinado para cantar. Já pensou se eu pregasse e cantasse, Jesus? Eu queria cantar. E eu achava que cantando eu teria o ministério completo. O ministério completo não é isso. O ministério completo é esse aqui, ó. A estatura completa de Cristo está relacionada aqui pelo Senhor Jesus. Para quê? Para crescimento e para unidade da fé. Falando de unidade da fé, vamos ler aqui mesmo no capítulo 4. Capítulo 4 mesmo, aqui. Vamos lá, vamos ler. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje, amados, nós vamos ampliar a nossa visão ministerial. Eu quero que você, ao receber esta palavra, comece a enxergar coisas que antes você não enxergava e comece a desejar coisas que antes você não desejava. Quero que você comece a suplicar ao Senhor esse complemento de estatura. Você tem que chegar para o Senhor Jesus com toda humildade e dizer: Senhor, eu sou um anãozinho, estou mirrado, estou nanico aqui. Eu preciso crescer até a tua estatura de varão perfeito. O objetivo disso é para todos. Olha só, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. É para todos, amados. Nosso trabalho tem que ser esse: ensinar até que todos queiram essa estatura completa, perfeita do Senhor Jesus. Vamos ficar todos de pé agora. Eu quero chamar aqui na frente só as pessoas que querem alcançar a estatura completa do Senhor Jesus. Quero que venha aqui na frente só estas pessoas que querem a capacidade de se tornarem apóstolas, profetas, evangelistas, pastoras e doutoras. A igreja toda. Ninguém vai segurar a paz e vida no Brasil. Ninguém segura. Uma igreja que quer isto, ninguém segura. E vou te falar uma coisa. O Senhor hoje, Ele está querendo realmente capacitar pessoas como você. Porque Ele não está aguentando mais a operação do erro, a banalização da fé e a picaretagem no Evangelho. Ele não está aguentando mais. Ele quer dar uma resposta à altura. Eu conversava com uma mulher na Paz e Vida de Niterói. Essa mulher veio de uma igreja e disse assim: pastor, durante 45 anos eu fui idólatra. Eu adorava ídolos. Saí da idolatria e fui para uma igreja. E lá eu comecei a frequentar, logo me tornei obreira. E eles começaram a me dar rosas para evangelizar. E eu ia em hospitais, entregava a rosa ungida, rosa ungida. Aí quando a pessoa recebia a alta do hospital, eu perguntava: quem foi que te curou? E a pessoa dizia: a Rosinha. O Senhor Jesus está por aqui com esse negócio. Transbordou, gente. Transbordou. Quem te curou? O lencinho ungido. Quem te abençoou? Essa varinha. Não aguenta mais. Isso é banalização da fé. Não se fala mais do sacrifício de Jesus, do poder do sangue de Jesus.
do Rei Jesus. Não se fala mais. Jesus, em muitas igrejas evangélicas, é um grande desconhecido. E o que a palavra nos manda aqui? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Essas igrejas não conhecem o Filho de Deus. E não vão crescer nesse conhecimento, porque não tem nenhum tipo de ensinamento. Está faltando palavra. Está faltando a verdade. Ah, mas é que o povo brasileiro é místico. E daí? E daí? O meu avô não beijava pé de santo? Os italianos não são todos idólatras? Mas pregou a verdade, mostrou a palavra, cresceu no conhecimento de Cristo. Agora vai trocar um ídolo pelo outro? Então olha só o que está acontecendo. E Jesus não aguenta mais, eu estou falando como profeta. Eu sei, eu sinto. Pessoa antes adorava uma imagem de barro, quebrou todas as imagens de barro porque foi aí para uma igreja, e agora está lá distribuindo rosa ungida, lencinho ungido, ensinando um outro tipo de idolatria. Porque o que é a idolatria? É você atribuir poder para um objeto. Isso é idolatria. É você achar que um objeto é sagrado, é santo. Não é? Então a pessoa ganha aquela rosa que dizem que é ungida, abençoadora, e ela fica idolatrando aquela rosa. Tanto é verdade que a hora que aquela rosa seca, a pessoa tem medo de jogar as pétalas fora. Fica guardando a rosa seca, morta. Tão morta quanto a fé que ela tem. Não tem conhecimento de Cristo. Não cresce no conhecimento de Cristo. Volto a repetir, Jesus está por aqui. Não aguenta mais. Não aguenta mais. Exploração da fé, exploração da ingenuidade das pessoas. Um falso evangelho. Aí o diabo está muito feliz, né? Porque a pessoa está lá, achando que agora ela é salva. Ela está lá, né? Recebendo uma ou outra migalha de bênção. Porque o próprio diabo faz isso. Opera o erro para quê? Para a pessoa falar, minha vida está sendo abençoada. Mas o diabo está feliz. Olha só, antes ela acreditava em Aparecida, agora acredita na Santa Rosa. O diabo está feliz. Então o diabo faz algumas concessões, porque a pessoa foi enganada. A pessoa foi enganada. Está numa falsa fé. Não tem conhecimento de Cristo. Por isso que o diabo, ele libera algumas coisinhas assim. Quando você vê testemunho, eu botei a rosa ungida na minha casa, meu marido voltou. Aí o diabo falou, eu fiz o tonto voltar só para ela achar que essa rosa é poderosa. Estou bem. Para mim tanto faz se ela adora uma imagem de barro ou se ela adora uma rosa. Eu não quero é que ela pense em Jesus Cristo. Essa é a estratégia do diabo. Mas hoje o Espírito do Senhor Jesus está nesse lugar. A palavra poderosa está sendo pregada. Nós estamos como profetas nesta terra para perturbar os moradores deste planeta. O Senhor Jesus está te chamando para provocar um rebuliço. Ele quer você como evangelista. Ele quer você incendiando esse país. Ele quer você fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Ele quer você ganhando almas. Ele quer você arrebatando pessoas do erro. Ele quer você ensinando a poderosa palavra de Deus. Eu vou te falar uma coisa. Se você consagrar tua vida no altar de Deus, se você buscar com todo o teu coração atingir a estatura completa de Cristo, a sua vida vai ser tão útil para este planeta, que quando chegar o dia do tribunal de Cristo, você vai ser um dos grandes no reino dos céus. Aquele que não ensina a palavra do Senhor e ensina as pessoas a errarem, se salvos,
serão chamados os menores do reino de Deus. Mas aquele que ensina, aquele que prega a verdade, aquele que zela pela verdade, vai ser chamado o maior no reino de Deus. Então não fica se preocupando com um título. Eu sou bispo. Sou bispo e sou maior do que pastor. E daí tem o cardeal. Mas eu sou apóstolo. Mas tem o papa. É uma briga para ver quem é mais importante. Tem um pastor em São Paulo que se gabe, eu sou o chefe de todos os pastores porque eu sou apóstolo. Então não adianta. Deus não aceita que o próprio ser humano se exalte. Todos os que se exaltam serão abatidos. E Deus, o Senhor Jesus, Ele capacita quem Ele quer. Não fique pensando, amado, que uma pessoa famosa aqui na terra vai ser grande no reino dos céus, não. Não fique achando, porque a obra de cada um vai ser provada pelo fogo. E tem muita obra que é só palha e feno. Viu? A hora que o fogo passar, vai desaparecer, não vai sobrar nada, porque é palha, feno e madeira, desaparece. Agora, quem que vai ser grande no reino dos céus? Aqueles que estiverem pregando com ouro, com prata e pedras preciosas. Isso o fogo vem, passa, mas não consome, a obra permanece. E o que nós temos aqui é ouro, prata e pedra preciosa. O que o Senhor Jesus quer dar a você é ouro, prata e pedra preciosa. Fiquei feliz porque você veio aqui na frente. Fiquei muito feliz porque você veio aqui. Porque é isso que você está desejando. Fiquei muito feliz. Vai começar uma revolução no Rio de Janeiro, amados. Vai começar uma revolução no nosso país. E você está no centro da atenção de Deus. É sincero esse teu desejo? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor. Quer tudo isso? Então vamos lá. Abaixa a mão. Vamos lá. Apóstolo. Ergue a mão. Apóstolo. Tem que dizer, eu quero ser enviado em nome do Senhor Jesus para falar com autoridade e as pessoas saberem que foi Ele que me enviou. Agora, profeta, eu quero ser tão cheio do Espírito Santo que quando eu abrir a minha boca ela fale sozinha. As palavras não vão sair da minha mente, mas vão sair do trono do Todo-Poderoso. Fala isso, deseja isso. Evangelista, oh glória, eu quero reavivar, eu quero levar vida nos cemitérios, eu quero levar a palavra de salvação, atrair multidões. Eu quero que o Senhor opere sinais, prodígios e maravilhas através da minha vida. Sinais extraordinários que vão testificar. Eu quero ser um evangelista do Senhor. Oh glória. Pastor. Eu quero ser um pastor. Eu quero falar e a ovelha reconhecer a minha voz. A minha voz não vai falar só no ouvido da ovelha, vai falar no coração da ovelha. Eu vou falar e as ovelhas vão ouvir a voz. Eu vou reunir o rebanho para o único e verdadeiro pastor que é Jesus Cristo. Até que haja um só rebanho e um só pastor. Eu quero exercer esse ministério pastoral. Eu quero buscar a ovelha que está perdida lá fora. E eu quero buscar a ovelha que se perdeu aqui dentro. Eu quero buscar a ovelha que está desviada. Oh glória. E eu quero ser mestre. Abre a tua mão inteira.
Olha só, está na tua mão, está na tua mão. O ministério completo está contado na tua mão para você não se esquecer. Oh glória! Oh recalamassuri andalás. Está na tua mão o ministério completo. E é Ele que te entrega o ministério. Abre a tua mão para receber. Ergue as duas mãos. Clama ao Senhor, me capacita. Me capacita, apóstolo, profeta, evangelista. Oh glória, pastor e mestre. Oh glória, me capacita, Senhor, eu quero crescer no ministério. Eu quero crescer no ministério. Essa bênção não é para os famosos e nem para os arrogantes. Essa bênção não é para os soberbos. Esta bênção é para aqueles que querem edificar a obra do Deus vivo. É para os que têm o coração sincero na obra. Esta bênção é para aqueles que querem ver o reino de Deus crescer na face da terra, que querem edificar o corpo de Cristo, que querem ajudar outras pessoas a alcançarem a estatura de varão perfeito. Oh glória! É para quem quer ensinar. Oh glória! Continua glorificando a Deus. Continua glorificando a Deus. Se foi Ele que deu um para apóstolo, deu outro para profeta, deu outro para evangelista, deu outro para pastor, deu outro para doutor. Se é Ele que dá, então recebe. Recalamassuri andalás. Reia tia soirimicia mas. Ah Senhor, realmente nós queremos tudo. Não para sermos maior do que ninguém, mas para atingirmos a tua estatura perfeita e completa, para ficarmos mais parecidos com o Senhor aqui na terra, para que quem olhar para cada um de nós veja a tua presença completa na nossa vida. Ah Senhor, então capacita plenamente toda essa multidão e todo este grande povo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo do teu Filho Jesus. Assim seja feito. Amém, Senhor. Oh glória! Oh glória, glória, glória! Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.